Bom, vamos então começar a segunda parte dos nossos encontros imaginários. Marquês, diz que foi com o terremoto de 1755 que lhe deu a grande oportunidade de se assumir como o grande governante do país. Não digo que não. Os grandes momentos fazem os grandes homens. Isso está certo, mas também é perigoso. Até parece que é necessário haver catástrofes para que surjam grandes homens. E esses grandes homens, por vezes, podem tornar-se tiranos. Mais perigoso ainda seria pensar que são candidatos a tiranos. E por isso não resolvem certas questões que podem conduzir a catástrofes. Não está mal visto. É a minha serenidade filosófica. Como é que atuou durante o terremoto? Com um punho de ferro, comprando trigo, enforcando os ladrões, prendendo os vadios e os mendigos, defendendo a costa portuguesa contra os piratas argelinos e correndo de um lado para o outro a tentar salvar a vida aos que ainda mereciam esse esforço. Consegui evitar a fome e a peste. Foi um período difícil. Pouco tempo depois há o caso do atentado ao rei Dom José e a execução dos Távoras. Foi um tempo muito difícil. Os meus inimigos, como sabe, na corte, nos governos, há sempre intrigas. Aproveitaram o terremoto para dizerem que era um castigo de Deus. E o caso dos Távoras? É um caso complicado, com muitas intrigas e invejas. Metiam os Távoras, o Duque de Aveiro, outros nobres, o Padre Malagrida. Já agora gostaria de falar de Malagrida. Mas já cá faltava o Malagrida também. Podiam ser mais bem educados e explicar-me do que estamos a falar? Cleópatra era um desses padres que tinham vindo do Brasil com fama de santo. Foi dos que disse que o terremoto era castigo divino pelos pecados dos homens e dos tempos. Podia ser. Podia ser. Loyola, por favor. A Igreja já sabe que não pode meter medo às pessoas com fenómenos que são explicáveis cientificamente. O Galileu já foi reabilitado. A Igreja já confessou o seu erro. Demorou 400 anos. Mas chegou. Tenha juízo. Malagrida era um brilhante jesuíta italiano. No Brasil misturava-se com os índios e correu perigos incríveis. Eu estava pronto a aceitar que esse Malagrida não passava de um padre enlouquecido pelo vosso fanatismo. Mas não gostei que ele se metesse em política. Malagrida era místico. Falava de vozes e de milagres, prodígios. Exagerava um pouco porque julgava-se favorito do céu. Mas conseguia pacificar tribos ferozes como a dos barbados. Alguma qualidade havia de ter. Muito obrigado. Foi chamado o apóstolo do Brasil. Quando veio a Portugal foi recebido como santo. Ainda assistiu aos últimos momentos de Dom João V. E depois queria ficar ao serviço da viúva de Dom João. Não deixei. Foi para Setúbal e quando houve o terremoto perdeu a cabeça. Exigia penitências, procissões e também o recolhimento e meditação de 6 dias com os exércitos de Santo Inácio de Loyola. Padre Loyola, que exercícios são esses? Os exercícios espirituais eram práticas de devoção, nada mais. E o que é que isso quer dizer? Assim como os gladiadores precisam de muito treino para serem hábeis no manejo de armas e terem resistência física, também qualquer outra atividade necessita de treino. Um escritor escreve e pratica a escrita. Um cantor canta, o ator ensaia movimentos, ações. Os santos fazem milagres. Deixe blasfémias. Não zangue. Diga, eu estou a gostar. Fazer penitências, aguentar o frio das lajes, das celas dos conventos, passar dias a pão e água, suportar a dor física, isso reforçava o isolamento. Quando se sofre, estamos metidos connosco, resta-nos a fé. Mas nem todos teriam a sua fé, a sua convicção. Todo esse caminho é apoiado no medo de falhar. Qualquer grande empresa humana só é realizável quando se souber que a derrota se paga com castigos. Era o que eu dizia, sobre os escravos a construírem as pirâmides. É um pouco isso. A Companhia de Jesus foi a minha pirâmide e eu construí uma autêntica maravilha do mundo. Desculpe, mas você era assim tão implacável. Eu anunciava castigos tremendos, mas também ergueu o crucifixo para evocar a misericórdia aos que pareciam mais fracos. A partir daí, eles retomavam o caminho.
Claro, quando se acredita no chefe, qualquer caminho é bálsamo divino. O que me impressiona, no que acaba de dizer, é que isso revela um profundo conhecimento dos estados psíquicos e fisiológicos. Com certeza, nós éramos pessoas cultas, trabalhávamos convictamente. Em pouco tempo, já éramos a mais energética arma do catolicismo contra o protestantismo. Como conseguiram isso? Havia outras ordens religiosas mais antigas. Funcionávamos como um exército. As ordens cumpriam-se, o nosso lema era obediência. Corremos todos os perigos, fundámos missões em África, Ásia, no Brasil, por toda a Europa. Tínhamos também atividade pedagógica e estávamos ao serviço do Papa. Não paravam. Quando se acredita em alguma coisa, Mesmo assim, não vejo que só a energia e a fé nos dessem tanto poder. um homem parado não faz mover o mundo. Saímos das celas e íamos aos sítios onde éramos necessários, aos corredores da corte, às embaixadas e aos barcos que iam para as grandes viagens. Duvido que tivessem outras capacidades, além de espalhar a fé e meter medo com os castigos divinos. Todos nós nos preparávamos para ter a astúcia de um cortesão e a habilidade de um diplomata. Por isso era preciso conhecer profundamente a natureza humana. Não era só uma questão de fé. É essa a grande diferença em relação às outras ordens. É essa a grande diferença. A propósito de diferença, para que todos fiquemos bem informados e possivelmente convertidos às suas ideias, não nos quer dar alguns exemplos dos seus exercícios espirituais? São pérolas a porcos. Não seja mau. Diga. Já percebi, temos de insistir. Loyola, fales desses exercícios. Considerar toda a minha corrupção e fialdade corpórea, Eu gostava de ser sua amiga, mas como é que quer que eu me ache feia? de sacrifício e sofrimento. Eu também não era muito feio e tive essa ideia. Isso quer dizer que os seus apóstolos deviam ser um horror. Nunca pensar em coisas de prazer, nem de alegria, não rir nem dizer coisas que provocam o riso. Que vida tão aborrecida. Louvar todos os parceiros da igreja, estando sempre em sua defesa. E são vocês que me acusam de intolerância, parcialidade, tirania. Acusamos e é verdade. Como é que se procedeu connosco? Denunciei-vos ao Papa, acusando-vos de exercerem comércio ilícito no Novo Mundo e de alvoroçarem a plebe na metrópole. O delegado do Papa deu comprovadas as minhas acusações e proibiu os jesuítas de confessar e de pregar. Depois houve o atentado contra o rei Dom José e sabe-se que vocês estavam metidos nisso. A partir daí foi uma maravilha. Aproveitou-se miseravelmente. Por acaso não foi nada miserável. Foi um aproveitamento de luxo. Opulento. Sequestro geral dos bens da ordem. Prisão de muitos. Expulsão da metrópole e das colónias. Autos de fé do Malagrida, etc. Pagaram-nas todas. Você ainda se vangloriza por esses crimes. E tinha prova de que eu tinha razão. É que nos anos seguintes a companhia foi banida em França, Espanha, Nápoles e Roma. E sem a mão terrível do tenebroso Marquês. Já acabou? Penso que a companhia errou em alguns casos. Talvez porque se tenha querido adaptar excessivamente ao mundo. Mas não pode negar que tivemos ação meritória junto dos índios. É que nunca os indígenas tinham sido tão bem tratados. A companhia foi atacada porque nadava em opulência. Era um mar de riqueza. Porque tínhamos uma boa administração, ao contrário do seu caso. Não há nenhum movimento revolucionário que não tenha atacado a Companhia de Jesus. É verdade, mas nós voltámos sempre. Insistência e queismorrices, não vos falta. Persistência e qualidade. É com orgulho que lhe digo que os jesuítas são hoje célebres pela sua atividade científica. Astronomia, física e botânica. Muito me agrada ouvir que os seus seguidores já se tenham fartado dos exercícios espirituais. Marquês, falou-se aqui da sua administração. Há quem não goste. Quer falar disso? Talvez fosse melhor ser eu a falar. E como é que o senhor sabe dessas coisas? A Companhia de Jesus sabe tudo, se não se importam. Estou ansioso por ouvir essa torrente de calúnias. Calúnias. Não é verdade que as companhias que fundou foram verdadeiros fracassos? Nem o negócio dos escravos foi rentável. Foram buscar os pretos à África e o que aconteceu? Quando eram precisos não haviam. Quando o carregamento chegava ao Brasil, o preço era tão alto que os colonos não os podiam comprar. Marquês, eu compreendo que quisesse dar força à companhia do vinho do Alto Douro.
Mas acha justo mandar destruir os vinhedos que estavam fora da área de produção? Admira-se que o povo se revolte quando as ordens do governo são para destruir a agricultura, a comida, o pão de cada dia? Para terminar, as indústrias que criou foram outro fracasso. Os produtos saíam caríssimos e a qualidade não existia. Muito bem. Passo a responder. Explique-se bem, que eu gostava de perceber. Falarei o mais claramente possível. Para começar, essa questão do vinho, é verdade que houve repressão exagerada, mas eu castiguei os abusos. Eu pretendia garantir a qualidade do vinho para combater a concorrência inglesa. E recordo-me que também persegui os jesuítas porque eles me boicotaram, dizendo que os vinhos da companhia não eram capazes para o sacrifício da missa. Vocês tinham a boca muito fina. Quanto às indústrias que eu criei, o assunto é sério. E vale a pena perdermos um pouco de tempo. Cleópatra, espero que esteja de acordo comigo. Eu tento ser imparcial. Mas olha que eu não sou nenhuma estúpida. Eu sei que as mulheres belas podem ser inteligentes. Principalmente quando têm esse nariz. O nariz e o resto, faça favor. Loyola, utiliza isto. Sim, sim, também há o resto. Mas vamos à questão das indústrias. Eu criei fábrica de louças, sedas, lanifícios, algodão, chapéus, vidro, entre muitas outras. Para proteger essas fábricas, proibi importações desses produtos. Mas ao mesmo tempo importei mestres para ensinar os portugueses. Criei a aula de comércio, a primeira na Europa para formar pessoal competente em escrita, contas, aritmética. Acham mal? Não. Só pode achar mal quem não gostar do seu país e não o quiser independente e livre da pata estrangeira. O senhor fala muito bem, mas ainda não falou do falhanço das indústrias. Não percebo qual é o falhanço. Os produtos saíam muito mais caros do que se fossem importados. É verdade. Uma indústria a nascer nunca pode ter o desenvolvimento que lhe permita ter preços baixos e grande qualidade. Mas há uma questão essencial. Se eu gastar 800 reais por dia como trabalhador deste país, esse dinheiro fica em Portugal e vai circular para criar novas indústrias e desenvolver a vida de todo o nosso povo. Se ao contrário, eu for só comprar coisas ao estrangeiro, acabarei por dar, digamos, uns 40 reais a cada trabalhador inglês. É pouco, mas esse dinheiro eu nunca mais o recupero. Percebeu, Cleópatra? Percebi e gostei. Só não percebo porque é que as pessoas não fizeram isso antes de si. E eu só não percebo porque é que, entretanto, se esqueceram disso e entendem que a brutal austeridade destrói a economia de mercado. Deve ser porque salva a economia dos mercados. Mas continua, Marquês. Houve um ministro de Dom João V que começou a reorganizar as manufaturas. E de repente o governo inglês ofereceu 2.000 guinéus a Portugal. Tudo parou. E recomeçou o sistema de importação dos panos e das lãs de Inglaterra. Mistério. Então está tudo explicado. Desta vez não foram os guinéus. Venderam-se por 30 moedas de marcos alemães. Disse que o Marquês era implacável em relação aos ingleses. Eram os imperialistas do meu tempo. E como trabalhei na embaixada portuguesa em Londres, acabei por conhecer essa gente muito bem. Só pensavam em roubar o mundo inteiro. Espero que os ingleses já não sejam assim. Também eu. Agora percebe-se melhor a sua luta. Mas eles não gostavam de nós. Gostavam muito do vinho do Porto. Vendia-se muito bem. Era uma prática de hereges. Infelizmente, Loyola, havia católicos que eram tão maus quanto eles. Não tinham era tanta força. Outra coisa terrível do procedimento desta gente era a arrogância com que tratavam os outros povos. Tive de os combater minuto a minuto. Imagine, Cleópatra, que a seguir ao terremoto, com Lisboa destruída, os negociantes propuseram ao rei Dom José uma participação de 4% dos seus lucros para ajudar a reconstrução da cidade. Pois os comerciantes ingleses, vivendo em Lisboa, e do povo de Lisboa, não queriam pagar. Marquês, talvez não fosse o caso de não quererem pagar. Talvez estivessem esquecidos. E uma vez apanhados em falta, com muita humildade, pagavam uma pequena parte. Pagaram à força. Claro. Lá tive as minhas zangas com o embaixador inglês. Um bocado de conversa, firmeza
e resolvi o assunto. E o vinho do Porto. Lá isso é que eles gostam. Não devem gostar só disso. Como qualquer estrangeiro mal educado, também gostam de outras coisas. Principalmente de terem privilégios que o português não tem. É contra os estrangeiros? Não, sou contra pessoas mal educadas. Sejam portuguesas ou estrangeiras. E sou a favor da lei igual para todos. Não pode haver privilégios, tribunais especiais, segredos, imunidades, isenções fiscais. Esse monte de histórias que só servem para esconder o que está mal. Quem não deve, não teme. Marquês, o senhor casou? Casei. E tive uma vida como qualquer homem comum. Casei-me aos 24 anos e nessa altura estava na vida militar. Está a ver, Loyola? Eu também tinha a paixão das armas. Mas o senhor não andou na guerra. Pois não, e abandonei essa vida porque não me promoviam. Quem era a sua mulher? Teresa, da família dos Condes de Arcos. Era viúva e tinha mais 10 anos que eu. Apaixonámos-nos, mas a família dela não a queria ver junta com pobretanas. Raptei-a. Estou a gostar de si. Afinal, era um homem sensível. Penso que sim. Depois fui para a carreira diplomática, fiquei viúvo aos 39 anos, desamparado e sem filhos. Começou a cortejar as raparigas? Vestia bem, tinha uma certa vaidade, mas não tinha paciência para frivolidades. Gostava mais de falar de coisas sérias, da arte, da ciência, do progresso do meu tempo. Talvez fosse isso que encantasse essas jovens. É possível. Mas foi a Leonor que conheci em Viena da Áustria que me encantou. 2 meses depois de a conhecer, já estávamos casados. Aos 50 anos eu estava feliz e era pai de 2 crianças. Pouco depois é o dono disto tudo, perdão, o dono de Portugal. Os seus inimigos não lhe perdoam o processo dos Tábuas. Foi muito desagradável. Mas é verdade que tentaram matar o rei. Fala-se de uma história escondida entre o rei Dom José e uma marquesa de Tábuas. E é verdade. Mas a família sabia disso. E até gostava. Porque daí poderia vir algum favor. Mas o processo não foi uma comédia. O processo foi resolvido rapidamente para impedir que se falasse muito no assunto. E além disso, os conspiradores confessaram. Olha, outra coisa que mudou. Hoje fala-se muito e julga-se pouco. E não tem remorsos? Essa é a pergunta do costume. Falando a sério, e tenho pensado muito nisso, confesso que não. Porque eu era a pessoa a bater e se não me tivesse defendido... Estamos a chegar ao fim. Cleópatra, quer dizer alguma coisa? Gostei muito de conhecer Loyola e o Marquês de Pombal. Estive em boa companhia. Qualquer de nós gosta do poder e soube como se constrói um império. O meu império não tem nada a ver com ambições terrenas. Não tem mais, porque há gente como eu que sabe tratar de vocês. Bem, Cleópatra, muito obrigado por também ter gostado de me conhecer. Meus amigos, como veem, esta conversa seria interminável. Foi um debate de ideias, mas chegámos ao fim dos nossos encontros. Voltamos no próximo dia 3 de Abril e teremos como convidados Miguel Cervantes, Charlie Chaplin e Rasputin. Muito obrigado e boa noite. Carla,